Olá, meus irmãos. Como estão vocês? É uma imensa alegria entrar em comunicação com todos vocês, novamente. E o que temos para hoje? Hoje temos mais uma reflexão de uma mensagem de informações profundas, de conteúdo edificante, deveras consoladora, com certeza. E eu tenho a enorme satisfação de socializá-la com vocês. Mas antes de apresentar a vocês a mensagem de hoje, eu gostaria de esclarecer, de informá-los e novamente informá-los de que ela vem dos irmãos Vozes, da equipe dos Ostensórios. E o título da nossa mensagem hoje é Sentimento de Edificação. E ela nos diz assim: como despertar a lâmpada da fé em nós e como mantê-la acesa? Amados e amadas do Santo Pai Celestial, a fé é potência divina, uma espécie de motor íntimo localizado no mais profundo do ser encarnado e que o leva, o impulsiona sempre mais adiante, lhe favorecendo a germinação, o aflorar saudável das suas faculdades, como a conquista da sabedoria, do conhecimento, a purificação dos sentimentos. Tudo isso dado ao alvorecer das boas intenções que lhe desponta no sagrado solo dos pensamentos renovados, pelo cadinho suave do amor imbatível, amor Deus, Deus amor. A fé, quando é raciocinada, nos fornece sentimentos de edificação, nos colocando no estado de graças, dada a harmonia do contentamento que nos invade, nos fornecendo a sensibilidade da perseverança no bem, a energia e os recursos necessários para conhecer, compreender e vencer os desafios da vida. As demandas difíceis, todas elas, sem exceção. Meus irmãos e irmãs, em nós o Criador, o Pai amantíssimo, amados, é pela experiência do vivenciar a existência, a nossa própria existência e de todas as coisas, que o nascer e renascer em nós superam qualquer fim. A vida é inesgotável, constante, do supremo infindo eterno. Muita paz, graças, o Espírito Ostensório, hoje, dia 13/10 de 2023. Pois bem, Sentimentos de Edificação é o título da nossa mensagem de hoje. E, pela leitura que fizemos há pouco, sei que vocês perceberam que a mensagem começa com um questionamento: como despertar a lâmpada da fé em nós e como mantê-la acesa? E o Espírito benfeitor aqui nos responde durante a mensagem, tratando de todo o universo da fé, no que consiste a fé, e nos leva a compreender melhor a sua ação e suas implicações na nossa existência. Pois bem, nós vamos começar a reflexão dessa mensagem buscando o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, intitulado A Fé que Transporta Montanhas, está citado aqui Mateus capítulo 17, versículos 19 a 14,
onde Mateus está falando sobre o poder da fé. E aqui nós vamos encontrar a parábola em que Jesus vai comparar a fé a um grão de mostarda e verificando aí o seu poder. Então aqui a parábola que ela nos conta a história de um pai que busca o Cristo porque está profundamente sofrido a partir do momento que o seu filho está tomado por um espírito maligno. E o pai aqui relata que pede compaixão e relata que o filho padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, cai na água e que ele está lunático. No entanto, o pai também relata aqui, o que eu julgo uma coisa interessante, é que ele diz assim: Senhor, em outras palavras, eu estou pedindo ajuda porque já vim procurar os seus discípulos e eles não conseguiram me atender, não conseguiram ajudar, não conseguiram que o demônio saísse. Aqui, o homem fala, a parábola nos conta: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e padece, né? E tenho apresentado a teus discípulos e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa. Jesus ficou reflexivo sobre o comportamento dos seus discípulos, porque reclamando-os, Jesus o fez porque tinha certeza que eles já eram capazes de dar conta daquele trabalho. E, no entanto, eles não conseguiram. E aí Jesus ainda diz: até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Bom, nesse momento, os próprios discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos curá-lo? E Jesus respondeu imediatamente, de forma bem esclarecedora: por causa da vossa pouca fé. Bom, a partir de então, Jesus passa a explicar, porque, na verdade, vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Pois bem, nesse sentido, nós estamos observando aqui dois aspectos importantes. O primeiro aspecto está relacionado com a questão de que o homem teve fé e buscou a Jesus. Mas antes ele havia buscado os seus discípulos. Os seus discípulos não conseguiram curar o homem, mas Jesus conseguiu curar. Jesus reclamou aos seus discípulos. E quando eles perguntaram a Jesus o porquê de eles não terem conseguido, Jesus lhes disse: porque por causa da vossa pouca fé. E aí Jesus dá um conceito de fé. Então, nesse conceito que Jesus dá de fé, ele coloca bem claro aqui que a fé é algo extraordinário. A fé exige um envolvimento de quem deseja. Exige uma vontade, exige uma confiança, exige um fervor para que realmente toda a energia ali envolvida possa transformar, modificar um quadro que esteja negativo, um quadro, seja como for, que esteja necessitando de auxílio, de ajuda, de uma modificação positiva. Pois bem, então, os próprios discípulos de Jesus
queriam entender como Jesus havia conseguido realizar aquele milagre, afastar o demônio do rapaz e curá-lo, porque ele já estava num estágio bem avançado, obsessivo. Pois bem, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos fazer algumas colocações através de Kardec. Kardec, que escreveu, iluminado pelos espíritos superiores, pelos espíritos da equipe do Espírito da Verdade, e que vieram trazer a doutrina espírita no século XIX, e nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma série de comunicações que podem nos ajudar a compreender melhor o teor espiritual desta obra. Então, aqui no item 4, por exemplo, falando sobre a fé, no capítulo 19, Kardec nos traz a seguinte informação: a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. Então vejam bem, aqui está bem clara a afirmativa. A fé está ligada à humildade. Ela não pode jamais se ligar à prepotência, porque o homem tem que se reconhecer como instrumento de Deus. Porque a partir do momento que ele tem essa postura humilde, respeitando o sagrado, ele recebe os benefícios dos espíritos iluminados, que vão inspirá-lo, que vão protegê-lo, que vão guiá-lo pela ordem divina. Meus queridos amigos, também aqui no item 5, nós temos uma outra colocação dentro do mesmo capítulo, onde Kardec diz assim: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, ele dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Nós estamos envolvidos, imersos no fluido cósmico universal. É como o ar que respiramos. Esse fluido é energia e ele nos transporta através do pensamento. É o pensamento que dita o movimento do fluido. Então, assim, os espíritos aqui nos explicam que podemos utilizar bem deste fluido, né, desta em ação magnética ligada ao humano, a partir do momento que associarmos a esse fluido normal uma fé ardente. É isso que vai fazer com que o fluido se movimente e muitas coisas possam ser realizadas. Mas aqui fica bem claro que não basta estalar os dedos, não basta simplesmente achar que é preciso realizar um milagre, é preciso realizar algo que, vamos dizer, se considere muito difícil de acontecer. Dado, por exemplo, uma doença, uma enfermidade, né, que
leva a pessoa a consumir o seu fluido vital, uma enfermidade grave, é uma situação financeira grave, é uma situação emocional grave, familiar, é uma condição em que o espírito, enquanto encarnado, se colocou viciado nas drogas, no sexo, na bebida, e que você pede ao alto que haja uma solução para estes problemas, mas, além de você pedir, você precisa se colocar de forma humilde e desejar ardentemente, mas sabendo que isto pode ser resolvido a partir do momento que você se dedica, através da prece, a rogar ao alto, profundamente, ardentemente, envolvendo aí a fé, para que o alto possa lhe responder de acordo com as possibilidades, o seu merecimento, de acordo com a sua aceitação, de acordo com a abertura que você dá, de acordo com a insistência que você procura. O Senhor, Ele pode escutar, Ele escuta, não, Ele pode não, Ele escuta os seus rogos, Ele escuta você em seu suplício, no seu pedido de socorro. Mas isso não acontece com o estalar dos dedos, como eu estava falando. Isto acontece quando envolve aí uma fé muito poderosa, uma fé ardente, uma certeza de que você não está desamparado e de que a vontade divina é soberana. Então, aqui no item 5, né, Kardec deixou isso bem claro e diz assim: eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Depende da vontade, do querer. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Os apóstolos não acreditaram que podiam curar. Os apóstolos tiveram medo, eles acharam que era um caso perdido, talvez, não acreditaram que tivessem força para afastar aquele demônio. Não utilizaram a sua fé de forma vigorosa. Pois bem, é nesse sentido que nós vamos buscar aqui no Livro dos Espíritos as questões 649, no capítulo 2, Lei de Adoração, as questões 649 a 652. E o que eu acho interessante nessas questões é que, por exemplo, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? A adoração, minha gente. Em que consiste a adoração? E o Espírito da Verdade responde: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Aqui o Espírito da Verdade está nos levando a compreender que a adoração é a necessidade do homem, a vontade que o ser humano tem de aproximar-se do Criador, sintonizar-se com Ele. Então, é nesse sentido que nós vamos ver a segunda pergunta aí, a 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de ensinamento? E aqui o Espírito responde: sentimento inato, como da divindade. Pois bem,
trazemos dentro de nós esse sentimento inato, esse sentimento de fé. O sentimento de fé, o sentimento de que existe algo que nos é superior e que pode nos proteger. Assim nos diz também a resposta da questão 651, por exemplo, quando Kardec pergunta: houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? E o Espírito responde: não. Jamais, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Todos compreendem que acima do homem existe aquele diante do qual ele deve se curvar, porque vai protegê-lo. E a 652, pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? E o Espírito responde: ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. A fé é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Meus irmãos, no que consiste a adoração? A adoração consiste na criatura se aproximar do Criador. No homem, consiste na elevação do pensamento em busca de Deus. Em nenhum momento o Espírito da Verdade disse aqui, se referiu a adorar no sentido de um ato impensado do ser, mas muito pelo contrário, no sentido ligado ao livre-arbítrio, à vontade da criatura de conectar-se com Deus, o Criador. Então, a adoração, ela é necessária. Ela é um momento de ligação entre a criatura humana e o Criador de todas as coisas. Isso nos chama a atenção, essas questões, e o interessante é que, com relação à questão da fé, e interessante é que na questão, por exemplo, 660, uma pergunta interessante feita por Kardec, que diz assim: a prece torna o homem melhor? E aqui a resposta, para mim, extraordinária, dada pelo Espírito da Verdade: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança, olha novamente aí a necessidade da adoração, a necessidade da vontade firme de comunicar-se com o Altíssimo, de conectar-se com Ele. Sim, porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Veja o suporte que recebemos ao nos conectarmos com o Altíssimo. Veja o aparato, o amparo que temos ao nos conectar com o Altíssimo. Então, é por isso que nós estamos vendo aqui a mensagem no primeiro parágrafo do benfeitor espiritual, o Espírito Ostensório, quando ele diz assim: amados e amadas do Santo Pai Celestial, a fé é potência divina. Nós vimos, né, que a fé é algo inato no homem, nasce com ele. Então, a fé é potência divina. Uma espécie de motor íntimo. É um motor, uma espécie de motor íntimo, aqui o benfeitor espiritual coloca, porque é esse motor que nos impulsiona para a frente,
E aqui ele diz: localizado no mais profundo do ser encarnado, ele esclarece, e que o leva, o impulsiona sempre mais adiante. É a fé que faz o homem andar. É a fé que faz com que a criatura humana possa se movimentar com vistas ao crescimento espiritual, moral, social, lhe favorecendo a germinação, o aflorar saudável das suas faculdades. A fé faz o homem produzir frutos, aflorar faculdades saudáveis, como aqui nos diz o benfeitor, como, por exemplo, né, a conquista da sabedoria, do conhecimento, a purificação dos sentimentos. Vejam, meus irmãos, como é importante aquele que se deixa guiar pela fé, na busca constante de estabelecer uma conexão com o Altíssimo. Tudo isso dado o alvorecer das boas intenções, que se lhe desponta no sagrado solo dos pensamentos renovados. Boas intenções, pensamentos renovados pelo cadinho suave do amor. Veja a qualidade do ser a partir da manifestação da fé. Do imbatível amor. Deus amor. Queridos irmãos, aqui o benfeitor espiritual está nos levando a compreender que a fé nos renova, que a fé nos modifica, a fé nos transforma. É por isso que o homem que ora, ele se torna melhor. Ele se torna melhor porque ele recebe de Deus toda a inspiração a partir da aproximação dos mentores espirituais, dos espíritos iluminados, que vão guiar esta pessoa, este ser, vão lhe conduzir, inspirando no bem, livrando-o do mal, amparando-o. E é a partir dessa conexão profunda, constante, e é que se estabelece uma conexão profunda se restabelece, porque a parte que não se lembra, ou que ainda não desenvolveu essa experiência, somos nós, porque Deus está sempre pronto a nos receber. É por isso que nós precisamos pedir, nós precisamos louvar, nós precisamos adorar, nós precisamos rogar a Deus a partir da nossa vontade. Só assim seremos pessoas melhores, porque estaremos ampliando o nosso horizonte a partir do sentimento de sentimentos purificados, como aqui nos fala o benfeitor espiritual, de boas intenções. Aquele que se conecta com Deus, ele jamais vai estar preocupado em sintonizar-se com pensamentos negativos. Assim, queridos amigos, irmãos que estão aqui nos escutando, nós temos aí no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aqui nos esclarecendo através do Espírito da Verdade,
A fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. O fanatismo não é saudável. O fanatismo é fruto do orgulho, da vaidade, é fruto das angústias que não foram resolvidas, é fruto da falta de fé. A fé cega, ela é impositiva. A fé cega, ela elimina a possibilidade do livre-arbítrio. Ela tira do ser essa condição que Deus nos deu, de utilizar o nosso livre-arbítrio e a razão. Então, a fé precisa ser raciocinada, porque aqui, como o Espírito da Verdade nos fala, a fé não se prescreve, não pode ser imposta, não, de forma alguma. A fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Fomos criados com este motor íntimo, com esse elemento chamado fé, que é potência divina dentro de nós. Não existe ser humano que tenha nascido sem essa condição, mas nós precisamos desenvolvê-la, nós precisamos multiplicá-la, nós precisamos intensificá-la em ações, claro, cada vez mais positivas. Então, todos nós podemos ter esta fé em altíssimo nível, só depende de cada um de nós. E aqui o Espírito da Verdade nos chama a atenção para o fato de que, quando falamos de fé, falamos das verdades espirituais, e não de uma crença em particular. E quando falamos em fanatismo e crenças particulares, nós nos preocupamos sempre, e é uma preocupação dos espíritos, no comportamento daquele que acredita que tem que impor a sua fé, a sua crença particular, que não é a sua fé, mas é uma crença, ao outro. E muitos, em nome de Deus, em nome de Jesus, como temos visto as ações terroristas, matando pessoas por conta da religião, pelo ódio que se estabeleceu e que foi cultivado nessas pessoas por conta da religião. E essa disputa religiosa não é fé, não está relacionada à fé, está relacionado ao egoísmo, está relacionado à falta de amor, está relacionado à incompreensão. Para se ter uma fé raciocinada, é preciso compreender, é preciso saber por quê, e daí crer. Mas não é preciso simplesmente ver. Como São Tomé teve a necessidade de ver as chagas nas mãos de Jesus para acreditar que era o Cristo, não bastou ele sentir a vibração do Cristo. Se ele conhece o Cristo, ele estava eivado pelo seu amor, ele não precisava verificar as mãos de Jesus, porque a vibração do Cristo já deixava bem claro ali, pelo sentimento que causava, que era a presença dele, que ele estava ali. Então, meus irmãos, a fé cega, o fanatismo, elimina da criatura a possibilidade de ela continuar exercendo o seu livre-arbítrio e de compreender. A presença divina, ela é marcante.
E Paulo nos fala no livro Fonte Viva, Paulo não, Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva aquilo que Paulo deixou bem claro sobre a questão da presença divina. Então, Paulo, em 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí, Emmanuel, refletindo em Paulo, diz: se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Vejam como nós somos bem protegidos pelos poderes divinos. O quanto somos protegidos pela providência divina. E é por isso que devemos sentir a sua presença em nós, porque nós estamos nele, assim como ele está em nós. Somos fruto da sua criação. E ele colocou em nós as suas características. Ele colocou em nós todo o amor no momento em que nos deu a oportunidade da vida. Assim, o benfeitor espiritual nos diz: a fé, quando é raciocinada, nos fornece sentimentos de edificação, nos colocando no estado de graça, dada a harmonia do comportamento que nos invade. Nos colocando em estado de graça, dada a harmonia do contentamento que nos invade. Quando você ora a Deus e você se empenha profundamente em buscá-lo, em conectar-se com Ele, os sentimentos que emanam deste encontro são extraordinários. E você passa a conhecer, porque todas as vezes que você buscar a Deus, Ele está ali. Você passa a descobri-lo, você passa a conhecê-lo, e é nisso que está a fé. Quando você roga a Deus para que lhe ajude a tomar decisões, a primeira coisa que se instala em você é um sentimento de paz, de calma. Porque Deus é amor, é justiça, é bondade, é perfeição. Então você passa a conhecer o Criador a partir daquela vibração de amor que se estabelece no momento desta conexão. Então, repetindo aqui o segundo parágrafo da mensagem: a fé, quando é raciocinada, nos fornece sentimentos de edificação, nos colocando no estado de graça, dada a harmonia do contentamento que nos invade, nos fornecendo a sensibilidade da perseverança no bem, a energia e os recursos necessários para conhecer, compreender e vencer os desafios da vida. Energia e recursos necessários o Senhor nos dá para compreendermos todas as dificuldades pelas quais passamos e vencer os desafios que se estabelecem em nossa vida. As demandas difíceis, todas elas, sem exceção. Meus irmãos, assim o protetor espiritual está também nos informando, nos esclarecendo que
o quanto nós podemos avançar buscando o espiritual e que nós somos espíritos vivendo uma experiência material e não o contrário. Nós somos 100% espíritos. Vivemos um pouco dessa experiência no mundo material, mas jamais deixando de ser espíritos. E aqui, finalizando a mensagem, o benfeitor espiritual nos diz: meus irmãos e irmãs, em nós o Criador, o Pai amantíssimo, assim como Paulo nos revelou, e que eu acabei de falar para vocês, em 1 Coríntios 3,16. Amados, é pela experiência do vivenciar a existência, a nossa própria existência e de todas as coisas, que o nascer e renascer em nós superam qualquer fim. Então, a experiência de vivenciar a existência é fundamental. É a partir dela que nós vamos crescer. A nossa própria existência e de todas as coisas, nascendo e renascendo. O nascer e renascer em nós supera qualquer fim. É pelo nascer e renascer e as experiências consecutivas que teremos a oportunidade do crescimento espiritual, a partir da experiência material. E a última frase que eu achei extraordinário e que eu considero uma revelação, porque ele diz assim: a vida é o inesgotável constante do Supremo Infinito Eterno. Aqui o benfeitor espiritual está nos dizendo que o respirar de Deus é a vida. Deus respira a vida e Ele nos dá em abundância. E a partir do momento que temos vida, meus queridos amigos, estamos conectados com o divino. Estamos imersos em Deus. Estamos nele assim como Ele está em nós. Então, esta mensagem aqui, o irmão nos diz muita paz, nos deseja muita paz, graças. É o estado de quem se conecta com a divindade. Aqui ele assina o Espírito Ostensório, 13/10/2023. Essa mensagem chegou até nós. E finalizando aqui, Emmanuel nos diz uma coisa também extraordinária. Ele diz assim, na questão 354, de o livro O Consolador, quando se pergunta a Emmanuel, poder-se-á definir o que é ter fé? E ele responde, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas eu sei. Vejam, meus irmãos, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar, sempre intensificando a amplitude de sua iluminação. Veja aqui o que o nosso benfeitor espiritual nos falou e o que Emmanuel está aqui falando, e podemos comparar, eles estão falando a mesma coisa.
intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. A fé, ela nasce conosco, com o ser humano, mas ela precisa de movimento na existência terrena para que ela possa crescer, e daí a sua manifestação. Quanto maior a sua manifestação, mais teremos conhecimento, mais teremos sabedoria e purificação dos sentimentos. Meus irmãos, rogamos a Deus uma nova oportunidade. Chegamos aqui ao fim do nosso trabalho. Agradecemos pelo carinho de todos e que a paz de Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Um abraço. Fiquem com Jesus.